Então, vamos aqui resolver um problema. Este é o problema 11 de modulação e controle de sistemas. E este exercício saiu, é uma adaptação do exercício proposto no livro do Dorff e do Bishop. E saiu este ano no teste de modulação e controle de sistemas da licenciatura em Bioengenharia. Portanto, tem aqui várias alíneas. A primeira é considerando este sistema que está aqui, em que temos um controlador. O controlador é representado por este bloco. Este é o controlador. Que é um controlador PI, ou seja, um controlador de efeito proporcional integrativo. A função está aqui. É esta. Kp, que é a constante integrativa, mais Ki a dividir por S. Depois temos um sistema de segunda ordem, que é o processo, que é este aqui. Este representa o processo a controlar e a função de transferência é esta, o QP. A primeira linha é considera somente a função de transferência do processo, portanto, somente o QP. Tipifica este processo contra o amortecimento e justifica a resposta. Ora, eu vou fazer esta pergunta juntamente com a seguinte, que é determinar as funções de transferência que relacionam a saída controlada C com a entrada de referência, usando o teorema da sobreposição, e com a perturbação na carga, portanto, vamos ter que considerar cada uma dessas entradas à vez, não é? E depois escrever a função do C em função das duas entradas. Ora, eu vou passar aqui para... Portanto, temos aqui as duas questões. Vamos começar pela primeira. A primeira, portanto, basicamente diz que considera somente a função QP, não é? Ora bem, nós temos aqui o QP, basta olhar para a função que temos, até podemos fazer aqui uma figura, os polos, não é? O que é que temos aqui? Temos dois polos, temos um polo em menos 2 e o outro polo está em menos 8. Ora bem, o que é que nós sabemos? Que um sistema de segunda ordem com dois polos reais distintos é um sistema que é sobre-amortecido. Portanto, esta justificação nem precisavam de fazer. Portanto, é um sistema sobre-amortecido e o fator de amortecimento tem de ser maior que 1. Se por acaso quisessem comprovar isto, ora bem, podiam fazer a analogia entre a equação característica de segunda ordem, não é? Que é esta, e igualar esta equação ao denominador. Portanto, o denominador que é o S mais 2 vezes o S mais 8. Ora bem, se vocês desenvolvessem esta expressão, não é? O que é que vocês iam chegar à conclusão que isto ia dar S ao quadrado mais 10S mais 16 igual a 0. Não é? Fazendo esta analogia com... Portanto, podiam igualar o 2z ômega n igual a 10, o ômega n ao quadrado igual a 16 e, obviamente, que o ômega n ia dar 4 radianos por segundo e o zeta, se calculassem, ia dar 10 quartos, ou seja, 2.5 e, obviamente, maior que 1. Pronto, mas isto, obviamente, só seria necessário se vocês não respondessem com os polos. Vamos passar agora para a linha B, em que a linha B pergunta para determinar o C sobre o D. Portanto, a função de transferência que relaciona esta saída com a entrada. Primeiro, considerando esta igual a nula. Esta é 0, não é? Ora bem, se isto é 0, isto é como se não existisse aqui no diagrama de blocos. Não é? E, portanto, eu até vou por aqui. O G de S, neste caso, é esta expressão. Portanto, isto é o G de S, é a multiplicação das duas, do GP vezes o GC. E o H de S, neste caso, é igual a 1. Está bem? Pronto, isto é o que nós tínhamos de saber. E então... vamos ver se consigo aqui. Pronto, vamos tentar então resolver esta expressão. Vamos ter sido mais. Pronto, eu vou fazer então aqui, tentar fazer aqui as expressões em baixo. Ora bem, neste ponto aqui, portanto, o G
Portanto, o guia de S, neste caso. Então, como eu disse, neste caso, estamos a fazer o C sobre o R, não é? Este é o objetivo. O D é igual a 0. E então o guia de S é igual à multiplicação destas duas funções. Ou seja, neste caso aqui está mal. Obviamente que aqui falta um S, não é? KPS. Exato, KPS mais KPI. Ok. Portanto, fica a multiplicação, fica 10, não é? Vezes KPS mais KPI é dividido por 10S. É dividido por o S vezes o S mais 2 e o S mais 8. Portanto, esta é a função guia de S. Portanto, o C sobre o R, não é? Neste caso, vamos pôr o guia em cima, que é este aqui. Ou seja, 10 KPS mais KPI é dividido por o S, S mais 2, S mais 8. E aqui embaixo fica 1 vezes isto tudo outra vez. Não é? Ou seja, 10 KPS mais KPI é dividido por S, S mais 2, S mais 8. Não é? Ok? Ora bem, isto aqui, passando aqui para baixo, em cima, então, vamos ver se conseguimos passar isto mais para cima um bocadinho. Em cima, vamos então ter, pronto, em cima, o numerador fica então só 10. Aqui, desculpa, fica KP S mais KPI. E em baixo fica S mais 2, vezes S mais 8, mais 10 KPS mais KPI. Ok? Esta é a função que dá o C sobre o R. Ok? Pronto, o C sobre o D. Portanto, o C sobre o D. Neste caso, o R de S vai ser igual a 0, não é? E o que é que nós, voltando aqui em cima, neste caso, eu até vou usar aqui a borracha. Portanto, isto aqui agora deixa de ser assim, não é? Isto também, vou apagar aqui. Portanto, neste caso aqui, acho que vou apagar tudo. Pronto, neste caso, este é nulo, não é? E, portanto, o guia passa a ser, o nosso guia de S passa a ser o guia P. E o nosso H de S passa a ser, este passa a ser o guia C, está bem? Portanto, o diagrama de blocos fica, portanto, isto é como se não existisse aqui, não é? Isto fica ligado aqui, e este sinal passa a ser menos. Ok? Fazendo isto, ou então, e até passando para outra cor, vou usar até, se calhar esta. Agora, o C, este é muito, não, desculpa, este é demais. O C sobre o D é igual, ora bem, em cima então ficava o GP. O GP então é só 10 sobre o sistema de segunda ordem, S mais 2, S mais 8. E em baixo fica 1 mais o G, que é a multiplicação, o G vezes o H, que é a multiplicação das duas coisas. Portanto, neste caso vai dar o 10 KP S mais KPI é dividido por o S, S mais 2, S mais 8. Ora bem, o que é que há aqui diferente? Vamos agora reduzir tudo ao mesmo denominador e aqui há um termo S. Este termo S aqui não vai desaparecer, porque não corta. Se vocês, usando a vossa famosa regra do pneu, não vai cortar e, portanto, em cima passamos a ter 10S e em baixo fica exatamente a mesma função característica que temos em cima, ou seja, mais 10 KPS mais KPI. Ok? Pronto. Depois de ter estas funções, seria preciso fazer o C de S, não é? Com o C devido ao R, somando o C devido ao D. Ora, isto é muito simples, é só pegar aqui e multiplicar, passar este termo para aqui, passar este termo para aqui e pronto, escrever as expressões. Isto não vou fazer, portanto, é trivial.
Muito bem, vamos passar então ao problema seguinte, e o problema seguinte é, o termo seguinte é determinar as condições em que este sistema é estável. As condições eram a primeira parte, e depois perguntava se o sistema é estável ou não para KPI igual a 26 e KPI igual a 65. Ora bem, eu vou passar aqui para... Vamos precisar deste dominador, não é? Da função de transferência em malha fechada, que é para obter a equação característica. Eu vou passar para aqui. E, portanto, esta equação então, vou escrever lá aqui, portanto, basicamente é esta. S mais 2, S mais 8, mais 10, multiplica o KPS mais o KPI igual a 0. Pronto, ok, vamos desenvolver isto. Portanto, aqui fica S ao quadrado mais 2S. Depois multiplica o termo de S mais 8. Aqui fica 10 KPS mais 10 KPI igual a 0. Ora, isto aqui ficava S ao cubo mais 8S ao quadrado mais 16S mais S ao cubo, 8S ao quadrado, 16S, não, desculpem, 16S, mas antes ainda tenho aqui um termo que é 2S ao quadrado, não é? 2S ao quadrado. Mais 10 KPS mais 10 KPI igual a 0. Ora, agrupando todos os termos pelos graus, teria então aqui 10S ao quadrado, mais, e agora aqui fica 16, mais 10 KP, S, mais 10 KPI. Pronto, isto era importante verificar, e eu também vou verificar se efetivamente cheguei ao resultado certo, e penso que sim, que está. E a partir daqui, então, podemos passar então para a construção da matriz de Raut. A construção da matriz de Raut, isto é demais. Pronto, a matriz de Raut, basicamente, punhamos aqui na primeira coluna os termos, S ao cubo, S ao quadrado, S levantado a 1 e S levantado a 0. Nas duas primeiras linhas são preenchidas a partir do polinómio, não é? Portanto, aqui temos 1, primeiro termo, depois íamos buscar este aqui, que é o 16 mais 10KP. Depois íamos pôr no termo de S ao quadrado, temos 10, que vai aparecer aqui. E depois temos este aqui, que é 10KI. Pronto, esta é a extração do polinómio, dos termos do polinómio. Se precisarmos de algum elemento destas duas primeiras colunas, não vem no polinómio, usamos 0. E aqui, pronto, eu vou pôr aqui este termo como A, não é? Vou apresentar isto como A. Portanto, o A vai ser igual a, portanto, vai ser basicamente a este aqui, vezes aquilo lá. Portanto, é 10 vezes 16 mais 10 KP. E agora, menos o produto deste termo vezes aquele, ou seja, 10 menos 10 KPI, é dividir por o primeiro termo, que é este aqui. Divido por este, que é 10. Ok? Se fizermos as contas, portanto, multiplicando este por aqui, por este e este por aquele, dividindo por 10, isto ia dar 0. E quando isto dá 0, como expliquei nas aulas, este termo aparece aqui em baixo. Ou seja, o 10 vezes o KPI, vocês podem fazer contas, aparece aqui em baixo. Ok? Chegando a este ponto, não é? O que é que nós temos? Basicamente, temos... Agora, ora bem, se queremos que o sistema seja estável, não pode haver mudanças de sinal na primeira coluna. Ou seja, este é positivo, o A tem de ser positivo, ora, o A tem de ser positivo. Ora bem, e este aqui também tem de ser positivo. Ora, este é muito fácil, porque se este tem de ser positivo, o 10 KPI tem de ser maior que 0, isto é equivalente a dizer que o KPI tem de ser positivo. Está bem? Esta conclusão já está. Primeira condição. O A maior que 0, vamos ver, fazer o denominador, porque o numerador, porque o denominador é 10.
Portanto, fica 160 mais 100 KPI menos 10 KPI. Não, aqui, não, desculpa, 100 KP. Desculpa, KP menos 10 KPI maior que 0. Ou seja, como agora estamos interessados em KP, eu vou pôr o KP deste lado, 100 KP, tem de ser maior que 10 KPI menos 160, ou seja, o KP tem de ser maior que 10 KPI menos 160, a dividir por 100, ou seja, podemos ainda simplificar isto dá KPI menos 16 a dividir por 10, ok? Ora bem, o que é que perguntava o problema? O problema perguntava também se para KP igual a 26 e KPI igual a 65, se o sistema é estável. Ora, o KPI, desculpem lá, deixa eu ver, 65 e 26. Ora, 65 nitidamente é maior que 0, não é? Portanto, esta está cumprida. E se o KP fosse igual a 65, se fosse 65 menos 16 a dividir por 10, isto vai dar, podem fazer as contas, isto vai dar 4,9. Portanto, 4,9. Portanto, as condições, basicamente, são que o KP... deixa eu ver aqui. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Pois não? Era bem. É que quando eu passei o KP por um lado... KP, onde é que está aí? Exatamente. KP é maior que 4,9. E o KP, qual é que é? O KP, neste caso, é 26. Portanto, também é maior. Portanto, 26 também cumpre. E também é maior que 4,9. Talvez se não me enganei aqui nos sinais. Penso que não. Está bem. Pronto, neste caso provamos que o sistema é estável para estes valores. Não é? E estava a pergunta respondida. Ok? A última parte, para o vídeo não ficar muito longo, que era determinar o erro em regime estacionário para uma entrada em degrau. Portanto, o erro, neste caso, isto aqui não existe, não é? E como vocês sabem, nós podemos, o erro pode ser obtido através do teorema do valor final. É o limite do S é de S quando o S tende para 0. Portanto, aqui nós tínhamos de determinar o EDS. Ora, o EDS, podem obter este valor, este resultado, de várias formas, mas eu recomendava que vocês fizessem o EDS, não é? Que é, neste caso, é o resultado do RDS menos o CDS. Portanto, isto é equivalente a dividir as duas partes da equação por R, não é? Por RDS, e neste caso ficava com 1 menos CDS sobre RDS. Ora, o CDS sobre RDS é a função de transferência que vocês já determinaram na linha anterior. Substituam aqui. Depois, neste caso, estamos a considerar um degrau. Portanto, um degrau aqui. Portanto, o RDS com amplitude unitária. Portanto, o RDS é 1 sobre S. E depois de terem a expressão, era só fazerem as contas, multiplicar o RDS aqui deste lado pela expressão que daria daqui. E calcular substituir depois ali naquele limite e fazer as contas. E, já vos digo, à partida, não é? Como este é um controlador proporcional integrativo, não é? Portanto, esta função aqui, o GC, não é? É igual a KP S mais KPI a dividir por S. Nós temos aqui, na função G, um termo 1 sobre S. E o que é que nós vimos na teoria? Quando temos o integrador puro, não é? A conclusão que nós temos é que já sabemos à partida que o erro tem de dar 0. Portanto, vocês só iam provar que o erro ia dar nulo. Está bem? Fazer as contas e chegar à conclusão que ele era nulo. Ok, e com isto, esperando que não me tenham enganado, termino o vídeo e espero que vocês gostem desta resolução. Obrigado pela atenção.